Abra sua Bíblia comigo no Salmo 65. Esse é um dos meus salmos preferidos. Salmo 65 diz assim, a Bíblia Sagrada: A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens. Por causa das iniquidades e prevalecem as nossas transgressões, tu nolas perdoas. Bem-aventurado é aquele a quem escolhes e aproximas de ti para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, o teu santo templo. Com tremendos feitos nos respondes em justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e mares longínquos. Que por tua força consolida os montes cingidos de poder, que aplacas os rugir dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Os que vêm do oriente e do ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água, preparas o cereal, porque para isso a dispões. Regando-lhes os sucos, aplanando-lhe as leivas, tu a amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura. Destilam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se revestem os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de espigas. Exultam de alegria e cantam. Este é um salmo de Davi, usado na época das colheitas, das festas de colheitas, especialmente Shavuot, Pentecostes e Sucote, a festa dos tabernáculos. É um salmo de gratidão pela provisão e pela restauração da terra depois da chuva. E o verso 1 já começa: A ti, ó Deus, espera o louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Esperar o louvor é um silêncio expectante, um louvor silencioso, uma reverência que aguarda algo acontecer. No hebraico, significa que o louvor está aguardando o momento de explodir. É a mesma palavra para silêncio antes da música começar. É a ideia de que o louvor espera Deus, é o silêncio que espera Deus agir. Em outras palavras, o ambiente está pronto para que Deus apareça, para que Ele se manifeste. A tradição judaica diz: quando Deus se move, Sião desperta. E o Targum, a paráfrase aramaica, traduz: para ti o louvor está preparado em Jerusalém. Agostinho de Hipona comenta que o versículo mostra o desejo e a espera da alma por Deus. E o texto continua dizendo: a ti se pagará o voto. E o voto significa compromisso voluntário movido pela gratidão. É quando você foi tão abençoado que você disse: eu quero fazer algo que represente a minha gratidão. O louvor é a resposta natural de quem vê Deus agir, e o voto é o compromisso de quem foi tocado por Deus. O verso 2 continua, e me permita, eu tenho 13 versos, eu tenho muito esboço, talvez eu vou ter que correr um pouquinho mais ou até pular para chegar aí até meio-dia, que você já está com fome. E os flamenguistas apareceram com as camisas aqui hoje. Estão felizes, né? E os palmeirenses estão escondidos, disfarçados. Ó tu que ouves a oração, a ti virá toda a carne. Tu que ouves as orações, literalmente, tu és aquele cuja identidade é ouvir a oração. A tradição judaica chama esse nome de Deus de o Deus que responde orações. No hebraico, ouvir, chamar, não significa simplesmente escutar, mas escutar, responder e agir. A ti virá toda a carne é uma expressão para designar toda a humanidade, não apenas Israel. Um dia todas as nações se voltarão para Deus.
Um dia a Arábia Saudita se voltará para Deus. O Irã, a China se voltará para Deus. Ele é o Deus de todos os povos e toda a carne virá até Ele. Como diz o profeta Isaías, toda a carne virá adorar diante de mim. Ou o profeta Joel, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Ou como o profeta Zacarias, todas as nações subirão a Jerusalém. Agora observe a ordem, ela é importante. Deus ouve a oração, então todos vêm até Ele. Então a oração é a ponte que atrai pessoas à presença de Deus. Eu aprendi com Edgar Silvoso uma grande estratégia de evangelismo, chamado evangelismo de oração. Ao invés de às vezes você pregar para a pessoa, você diz: você tem um pedido para fazer para Deus? Eu queria orar por você. E Deus se interessa muito em responder essa oração que foi feita para se revelar a essa pessoa que não o conhecia. É uma maneira de você parar de encher as pessoas. Algumas pessoas são bem chatas no evangelismo. Algumas até falam: você vai para o inferno. Você vai para o inferno, vai virar churrasquinho, aleluia. Você chega com: você tem alguma coisa que você quer pedir para Deus? Eu gostaria de interceder por você. E quando a resposta chegar, você fala: olha, Deus respondeu você. Acho que está na hora de você conhecê-lo mais profundamente. O verso 3 diz: prevalecem as iniquidades contra mim, mas tu fazes expiação pelos nossos pecados. Esse versículo une a profundidade da culpa humana com a grandeza da graça divina. Prevalecem as iniquidades contra mim, iniquidades, distorções ou torções morais, que é o resultado do pecado. Na Bíblia, por vezes você vai ver no Salmo 51, no Salmo 32, as palavras iniquidade, pecado e transgressão. É 3 coisas diferentes. A iniquidade, na verdade, é a consequência do pecado, é a distorção moral e até genética que isso provoca quando as pessoas erram. Elas funcionam errado, elas se quebram. E prevalecer aqui significa dominar, tirar proveito, se tornar mais forte. E a expressão significa literalmente: as consequências dos meus pecados se levantaram como inimigos mais fortes do que eu. Então tem pessoas que ficam compulsivas, tem pessoas que ficam deformadas, tem pessoas que estão alienadas, endurecidas. A iniquidade cresce, avança, pressiona, domina, e os rabinos dizem: quem brinca com o pecado será dominado por ele amanhã. Mas tu fazes expiação pelos nossos pecados, diz o texto. E a palavra expiação é cobrir, expiar, purificar, cancelar. É o mesmo verbo do Yom Kippur, o dia da expiação. Davi diz: o pecado é mais forte do que eu, mas a graça é mais forte do que o pecado. E Paulo vai dizer que quem anda na graça, o pecado não terá domínio sobre ele. Então a expiação pelos nossos pecados, avoneu, é interessante, que significa: se as iniquidades prevalecem contra mim, tu fazes expiação pelos nossos pecados. Agora, Davi é um intercessor pelo povo, um adorador que sente o peso da nação. E a oração pessoal: se as minhas iniquidades prevalecem contra mim, tu fazes expiação sobre os nossos pecados. Ele agora está virando o intercessor pela nação. E a gente precisa ser intercessor por essa nação. O ano que vem é um ano decisivo. Eu realmente acredito que Deus tem uma saída para nós. Eu tenho muitas palavras para isso. O Salmo 65 tem cheiro de Yom Kippur. Davi reconhece: o pecado vence o homem, mas Deus vence o pecado na pessoa de Cristo. E essa é uma das grandes confissões da graça no Antigo Testamento. Muitos rabinos consideram esse salmo o salmo litúrgico da expiação, onde Deus cresce em misericórdia. Calvino diz: não há pecado tão forte que Deus não possa cancelar, não há orgulho tão forte que impede o homem de confessar. A culpa vence, mas a graça triunfa. A oração sincera sempre encontra perdão, expiação, restauração. O verso 4 continua: bem-aventurados aquele quem escolhes e fazes chegar a ti, para que habite nos teus átrios. Seremos satisfeitos com a bondade da tua casa, o teu santo templo. A quem escolhes significa a quem seleciona em amor, a quem separa para si, a quem traz para perto de ti. Para o judeu nada é maior do que ser escolhido
por Deus para se aproximar dele. Os rabinos dizem: a maior honra não é Deus nos abençoar, mas Deus nos chamar e faz chegar até a ti. Você não pode se aproximar de Deus se Deus não te convidar. Jesus disse: ninguém pode vir até mim se o Pai não o trouxer. O verbo fazer chegar é como trazer para perto, como uma oferta. É o mesmo o verbo usado para aproximar o sacrifício do altar. E o texto continua: para que habite em teus átrios. O mesmo verbo habitar é o mesmo usado para a glória de Deus no tabernáculo. Habitar nos átrios é viver na esfera da presença de Deus. Algumas pessoas dizem: eu agora vou entrar na presença de Deus. E eu pergunto: onde é que você estava? O profeta Elias que diz: o Deus em cuja presença estou. Você sabe qual é o problema? É os 5 minutos que você sai. Isso é um eco de Êxodo capítulo 25, verso 8. Andarei no meio deles, habitarei no meio deles. Eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus. Deus não nos chama apenas para uma visita, mas para habitação, permanência e convivência. Seremos satisfeitos com a bondade da tua casa, o teu santo templo. É ser satisfeito, saciado até transbordar. É a ideia de um banquete onde ninguém vai embora com fome. A bondade de Deus nos sacia. A proximidade com Deus é o maior privilégio da vida espiritual. Bem-aventurado o homem a quem Deus chama para perto. Eu sinto que Deus vai chamar muitos de nós para perto esses dias. O seu desejo de orar, o seu desejo de buscar a Deus, não é um desejo proveniente de você. Nós vamos estar esses 8 dias do profetizando, jejuando e orando. E nós vamos colocar metas e alvos. Eu tenho estudado a importância de colocar metas. O profeta Abacuque diz: escreve a visão, para aquele que passa de longe possa vê-la. Há tantas referências de pregadores motivacionais, de desenvolvimento humano, que falam sobre a necessidade de você escrever, para que aquilo que você pede seja mais do que um alvo aleatório, mas um compromisso que você faz. Eu vou falar sobre isso essa semana. Quando você coloca alvos no papel, você começa a trabalhar no seu cérebro para alcançar isso. E todas as vezes que você enxerga qualquer situação, você vê uma possibilidade de alcançar aquilo que você está buscando. Então é muito importante para você essa semana, a fim de que você decida como vai ser os próximos 5 anos da sua vida. Nós não estamos profetizando somente 2026, nós estamos profetizando os próximos 5 anos. Nós estamos nos preparando para o que Deus quer me manifestar. A casa de Deus aqui é descrita como bondade, e bondade é beleza, plenitude, bem-estar, deleite. Assim, a presença de Deus é um lugar onde a alma descansa. Rashi, um dos grandes rabinos da história do judaísmo, diz: a maior alegria do homem é ser atraído por Deus. O Midrash diz: Deus chama aqueles que ninguém chamaria para estar perto de si. É como diz o texto: então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. O Senhor falou: vou enviar o meu anjo com você, Moisés. Falou: muito obrigado pelo anjo, mas eu dispenso, eu quero o Senhor comigo. A presença de Deus é mais nutritiva do que qualquer conquista. Nada substitui a alegria de estar na presença de Deus. O verso 5 continua: com tremendos feitos de justiça nos respondes, ó Deus da nossa salvação, tu que és a esperança de todos os confins da terra e dos mais longínquos mares. Tremendos feitos, no literal, obras que causam reverência, assombro e impacto profundo. São atos tão grandes que deixam o ser humano sem palavras. E a palavra justiça é tzedeque, que significa fidelidade ao pacto. Confins da terra é uma expressão idiomática para todo o mundo habitado. Aqui Davi afirma que Yahvé não é um Deus tribal, é um Deus universal. E os longínquos mares, os mares distantes, representavam para os judeus o caos, o mistério, a fronteira do desconhecido. E Davi diz: até ali Deus é a esperança.
O Deus do templo é o Deus das nações. O Deus do átrio é o Deus do universo. E aquele que me sacia perto de si é o mesmo que governa um mundo distante. Deus é Salvador e governador planetário. Deus da nossa salvação individual e Deus dos confins da terra, o Deus global. O mesmo Deus que me salva é o Deus que governa o universo. O mesmo Deus que me encontra na oração é o Deus que sustenta o mundo inteiro. E esse é um verso profundamente missionário. Ó Deus da nossa salvação, tu que és esperança de todos os confins da terra e dos mares mais longínquos. A frase esperança dos confins da terra aparece ali em Isaías, nos cânticos do servo, apontando para o Messias. Os cristãos chamavam isso antigamente de o Salmo da Grande Comissão no Antigo Testamento. Como diz Agostinho, os confins da terra somos nós, alcançados pela misericórdia. Davi estava escrevendo nesse salmo sobre o Brasil e sobre nós aqui essa manhã. A resposta de Deus vem então por meio... Dá para ligar esse ar-condicionado ou eu vou fritar aqui hoje? Está ligado? A resposta de Deus vem por meio de atos. Ele responde com libertação, intervenção, provisão e restauração. Deus governa além dos mares. Para um hebreu, os mares eram um lugar assustador da criação. E Davi afirma: onde o homem tem medo, Deus já está presente. O plano de Deus é sempre maior do que a nossa aldeia emocional. Nada está distante demais para que Deus não possa intervir. O verso 6 diz que por sua força estabelece os montes cingidos de poder. Cingido de poder. É um verso carregado de força. Davi passa da salvação pessoal para a soberania cósmica. Deus é o arquiteto da criação e o sustentador do mundo. Ele estabelece os montes, firma, fundamenta, estabiliza. As montanhas são o símbolo daquilo que nenhum homem pode mover, mas Deus move e estabelece e sustenta por sua força, pela própria força dele. Não é uma força emprestada, não existe força comparável, é o poder autoexistente. Cingido de poder é a imagem de um guerreiro se preparando para a batalha, amarrando o seu cinturão. Deus se veste de poder. Poder não é o que Deus tem, é o que Deus é. Montanhas representam aquilo que parece maior do que nós. Há uma conexão com o Salmo 46, que os montes se abalam, se lançam para os meios dos mares, e Deus é o nosso refúgio. Aqui é o inverso. Ele é o Deus que firma o que ameaça desmoronar. Ele é o Deus que nos firma. Aqueles que confiam nele são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Assim Deus tornou firme os montes, Ele torna firme o coração dos que creem. Agostinho diz: se Ele firma os montes, firmará também o coração do justo. Diga para o seu irmão: seu coração é como uma montanha inabalável. Deus está fazendo você sólido, Deus está fazendo você mais forte, Deus está fazendo você mais firme, Deus está fazendo você mais vigoroso. Essa é uma estação que Deus está firmando os seus pés em um lugar espaçoso, te dando amplitude, te dando um caminho aberto para alcançar os seus sonhos, os seus propósitos, os seus desígnios. Verso 7, que aquieta o bramido dos mares, o bramido das suas ondas e o tumulto das nações. Davi mostra que o mesmo Deus que domina as forças indomáveis do cosmos, domina também as forças caóticas da humanidade. Esse texto é tão importante. Esse verso é uma ponte entre a natureza e a história. Aquieta significa silencia, faz calar, domestica o caos, impõe ordem. Deus chega e impõe a ordem. Oh Deus, vem para o Brasil. É o mesmo verbo usado em contextos de autoridade real. Deus não negocia o caos, Ele ordena e o caos se curva. Bramido dos mares, barulho violento, rugido, tumulto. Para o hebreu, o mar simbolizava o caos, a ameaça, a insegurança, as forças descontroláveis. O mar é tudo aquilo que o homem não pode controlar. E o bramido das ondas, presta atenção nisso, é a ideia de repetição, do impacto constante, algo que não cessa. Ele aquieta o bramido dos mares, o bramido das suas ondas. As ondas são a metáfora perfeita para problemas que vêm em sequência. E o contexto aqui é que Deus está aquietando essa sequência de crises e de lutas que não cessam. E Ele está lidando com o tumulto das nações na história.
o barulho, a confusão, a agitação dos povos, as multidões inquietas, as revoltas, a instabilidade política, o caos social. É a equivalência exata entre mar e política. O mar e a política andam juntos. As pessoas olham para a política hoje e acham que as coisas estão definidas. A fotografia real das próximas eleições não está nem em junho ou julho ou agosto ou setembro do ano que vem, somente no mês da eleição. Então tem muita água para rolar, muita coisa para acontecer, acredite. Para Deus, o mar e as nações têm o mesmo peso. Ambos são forças fora do controle humano. Ambos são simbolicamente representações do caos primitivo, mas Deus domina sobre ambos. Que texto poderoso! A Bíblia liga mar com o caos, como lá no caos primitivo de Gênesis, que Deus, o Espírito pairava sobre a face das águas, ou como no Salmo 99, os rios se levantam as suas vozes, o Senhor nas alturas é mais poderoso, ou como diz Isaías, o bramido dos povos rugem como o rugido dos mares. Aqui Davi declara: o caos não tem a última palavra. Deus não apenas acalma, Ele governa. O verbo representa a autoridade real. Quando Ele fala, os ventos se calam. Quando Ele fala, o mar se aquieta. Quando Ele fala, os montes tremem. Aquilo que está muito estabelecido derrete. Ao som da sua voz, os montes se derretem. Isso não é um calmante, é comando. É o mesmo Deus que Jesus revela quando acalma a tempestade. Os discípulos perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A resposta está no Salmo 65, verso 7. O Targum diz: Deus silencia o mar e silencia o tumulto dos povos. Assim como Ele ordenou ao mar que se contivesse, Ele ordena às nações que parem. Calvino diz: nada é tão poderoso que não seja subjugado pelo comando divino. Deus tem um comando para nós. Nesse próximo ano Deus tem comando para as nações. Você vai ver realmente as coisas se agitarem outra vez, e Deus vai dar ordem ao caos. A criação e a redenção vêm do mesmo comando. Deus aquieta as ondas que vêm em série. Eu vou repetir: Deus aquieta as ondas que vêm em série. Deus está aquietando as ondas que vêm em série. Deus aquieta nações que entram em convulsões. Deus aquieta guerras, tempestades e revoltas. Deus aquieta corações que perderam o compasso. Às vezes a tempestade está dentro de nós. Às vezes existem corações em turbilhão. João Crisóstomo dizia: o mar é a imagem do coração turbulento. Deus fala e o coração encontra repouso. O mar é externo, o tumulto é interno. Deus governa ambos. O mar ruge, as nações rugem, as emoções rugem, mas basta uma palavra de Deus. Sua tempestade não é maior do que a autoridade de Deus. Se Ele pode silenciar oceanos e impérios, Ele pode silenciar também a tempestade dentro de você. Levante sua mão e diga: mar, aquieta-te. Diga: vento, cala-te. Verso 8 está dizendo: temem também os que habitam nos confins da terra diante dos teus prodígios. Tu fazes resultar as saídas da manhã e da tarde. Esse verso conecta geografia, teofania, poesia, cosmovisão bíblica. É um dos textos mais belos sobre como Deus governa o tempo e o espaço. Temem é o medo reverente, é o assombro, é o impacto diante do divino. Não é pavor, terror, é uma admiração que paralisa. Temem também os que habitam nos confins da terra diante dos teus prodígios. A palavra prodígio é o mesmo que sinais, atos extraordinários, intervenções divinas visíveis, obras que deixam o mundo espantado. Eu vou repetir: Deus está para fazer obras que vão deixar esse mundo espantado. Deus vai fazer em 2026 e até 2030 obras que vão deixar esse mundo espantado. Acredite, na agenda de Deus existem interferências, prodígios. É sempre quando algo rompe a normalidade. Tu fazes resultar as saídas da manhã e da tarde. Isso é tão poético no hebraico. Quando você pega o texto dentro dos originais, a pronúncia das palavras é tão mais harmônica. E esse texto significa:
literalmente cantar de alegria, gritar de júbilo, vibrar como um coro. Trata-se de uma poesia. As saídas da manhã e da tarde são pontos de partida da manhã e da tarde. Ou seja, Davi está dizendo que o amanhecer e o anoitecer cantam. A criação tem liturgia, o tempo adora, os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz discurso a outro dia, ou como diz o Salmo 113, verso 3: do nascer do sol até o seu poente, louvado seja o Senhor. O mundo inteiro é um templo onde Deus é adorado. Do nascer do sol, de leste a oeste, a criação está celebrando a sua glória. A primeira oração do dia é o nascer do sol. À noite acende sua própria lâmpada para louvar o Criador. Davi está vendo o mundo como uma partitura. Como Agostinho diz, Deus escreve uma canção no céu todos os dias e o homem nem sempre escuta. Ou como Calvino diz, a alternância do dia e da noite é um sermão pregado pela própria natureza. Os rabinos no Midrash dizem: amanhã canta misericórdia e à noite canta fidelidade. Como diz o Salmo 92, bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia, porque elas se renovam a cada manhã, e por causa delas nós não seremos consumidos. E durante as noites a tua fidelidade, mais um dia e tu fostes fiel. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste. De manhã a sua bondade, à noite a sua fidelidade. Os prodígios de Deus provocam primeiro espanto e depois reverência, respeito. O texto liga temor com alegria. É a mesma lógica do Pentecostes. Primeiro eles se espantaram com o que aconteceram, depois celebraram. As pragas do Êxodo geraram terror nos confins da terra, diz Josué. Os povos da terra prometida já estavam todos assombrados com o que Deus tinha feito no deserto. A ascensão de Israel nos dias de Davi repercutia nas fronteiras de todo o mundo conhecido. As notícias do rei Davi chegaram em todo o mundo. O que Deus vai fazer aqui nesse tempo, nessa estação, vai ser avassalador para todas as nações. Como a cruz e a ressurreição ressoam até os confins da terra. É o ciclo dia-noite que encena a história da redenção. Manhã, criação, vida e esperança. Tarde, descanso, encerramento, confiança. Noite, espera. E nova manhã, a ressurreição. O mundo acorda com quem adora. Tu visitas a terra, tu a enriqueces copiosamente. Essa linguagem é poderosa. O texto está crescendo. Veja que o texto está crescendo e vai crescer até o verso 13. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispões. Davi revela um Deus presente, intencional e supridor. Um Deus que visita a criação como rei e também agricultor. Visita é uma palavra pesadíssima, uma das palavras mais poderosas da Bíblia. Pakad, que significa visitar com propósito, inspecionar com cuidado, intervir soberanamente, trazer algo à existência, ajustar, reparar, restaurar. Quando Deus passa, tudo muda. Deus está vindo supervisionar. Vem supervisionar o Brasil, Senhor. Está precisando. Quantos estão de acordo? Quantos estão com medo? Quando Deus visita, algo muda. Essa palavra visitar é a mesma palavra usada quando Deus visitou Sara. E diz o texto que ela engravidou. Ela era estéril e estava velho. Deus visitou Sara. Deu uma ajudinha para o Abraão. Não é aparição social, é visita transformadora. Deus visita a terra como quem visita um filho doente para curá-lo. Se Deus visita um homem, ele muda a sua história. Se visita uma terra, ela muda a sua fertilidade.
A terra árida da alma pode florescer outra vez. Só precisa de uma visita de Deus. E visitar é uma intervenção divina cirúrgica. Spurgeon diz: quando Deus visita, o deserto se transforma em jardim. Augustus Strong, o Strong da concordância, diz: o ribeiro de Deus é uma imagem da graça que nunca seca. Um recurso infinito. A teologia do verso é: se Deus visitar, o resto acontece. Se Deus aparecer, nós estamos salvos. Sua geografia interior muda quando Deus passa. A presença de Deus nos cura, nos restaura, nos ativa. É por isso que nós precisamos ser criados nesse ambiente do fogo, da paixão, da adoração, da busca. E é por isso que nós vamos estar 8 dias jejuando e orando, e fazendo, profetizando, levantando o nosso bloco de notas, e vamos estar todos esses anos rememorando que nós nos comprometemos a fazer acontecer em parceria com Deus. Tu visitas a terra e a regas. Regar, do verbo shakak, é o mesmo que irrigar, molhar profundamente, saciar. Não é uma chuva comum, é uma rega profunda, sustentada, pessoal e customizada. Enriquecer, do verbo achar, é tornar rico mesmo, é prosperar, é aumentar o valor. Aumentar o valor. Isso é uma boa palavra. Já a palavra copiosamente, rabat, é abundantemente, ou em grande medida, ou fartamente. Algumas pessoas têm problema com essa mensagem. O Deus abundante. Eu estava dizendo esses dias, eu fiz um casamento agora recente, tinha 5, 6 tons de verde atrás de mim. Eu falei: que esculacho é esse? Para que isso tem? Por que não tem um verde? Tem 6 tipos de verde. Esse é o Criador que criou esses quasares, essas supernovas, esses buracos, esse tapete aqui que está cheio de microvidas, micróbios. Trilhões de seres estão aqui. E dentro do seu intestino também. O verso fica: tu a fazes transbordar de riqueza. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispões. O ribeiro de Deus, Peleg Elohim, é um canal de irrigação, divisor de água, sistema de abastecimento. Não é um rio natural, é uma infraestrutura divina. Ribeiro de Deus é fonte inesgotável, que não depende do clima ou das estações. É um abastecimento independente do natural. É uma provisão para o próximo ano, independente da economia brasileira, independente do que acontecer no próximo ano, recessão e crise e falta de dinheiro para a folha de pagamento dos estados. Deus tem uma promessa de que os ribeiros de Deus vão jorrar sobre o seu povo. Ele vai fazer separação entre aqueles que o servem e aqueles que não o servem. Outra vez eu farei isso, diz o Senhor. Independente de chuva ou não, ele é cheio de água, cheio até a borda, diz o texto, saturado, e lhe dá o cereal. Tu preparas, organiza cuidadosamente. Isso mostra que o processo do milagre antecede o milagre. Antes do milagre acontecer, Deus estava já preparando a terra para recebê-lo. Antes de lançar o trigo, Ele trabalha antes da semente. Deus visita aquilo que Ele quer transformar, regando-lhe os sulcos, aplanando-lhe as leivas. Tu a amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. A ideia é: Deus vem com a chuva, regando-lhe os sulcos, aplanando-lhe as leivas. Sulcos são canais, linhas ou valas estreitas, feitas na terra para arar, preparar e receber a semente. São as marcas deixadas pelo arado quando o solo é aberto para o plantio. Davi diz, ele está descrevendo as linhas abertas no solo que Deus irriga pessoalmente. Sulcos são canais que conduzem água até a raiz. Sem sulco, a terra fica dura e a chuva escorre. Com sulcos, a água penetra profundo e nasce vida. Sulcos são uma estrutura preparada para receber a vida.
Os sulcos representam lugares da alma que Deus abriu. Feridas viram sulcos. Processos, lutas viram sulcos. Onde o arado de Deus passou, Ele agora envia a chuva. Sulco é a terra aberta, o lugar onde você está exposto, mas também onde você vai frutificar. Deus não planta em terra dura. Ele abre, depois rega, depois faz crescer. Antes da chuva já havia suco. Antes da semente já havia preparo. Antes da colheita já havia intervenção divina. Nos escritos judaicos, os sulcos são chamados de as cicatrizes da terra. E o Midrash diz: Deus trata as cicatrizes da terra como lugares de honra, porque ali Deus derrama água primeiro. É justamente no lugar onde existe dor, ou seja, aquilo que você pensa que é vergonha, perda e sofrimento, Deus vê como lugar de visitação. As linhas de dor se tornam linhas de crescimento. Forte isso. Nossas feridas são espaços onde a chuva de Deus penetra mais fundo. A imagem do texto é de Deus enchendo sulcos um a um, como quem enche copos num banquete. Deus tem prazer de ir enchendo os copos um por um. Essa é a imagem. Deus servindo pessoalmente cada um, regando-lhes os sulcos, aplanando-lhe as leivas. Leivas são as partes endurecidas do solo. Leivas são torrões, pedaços de terra endurecida que ficam no solo depois de arar. São blocos compactos que precisam ser quebrados, amolecidos, nivelados, porque senão eles não recebem água. Se os torrões não forem desfeitos, a terra, a água não penetra, e a semente não entra, e o crescimento fica impedido. No hebraico, aplanando é amolecendo, dissolvendo, nivelando, literalmente quebrantando. Eu quero desafiar você a estar realmente jejuando esse final de ano, porque é uma das melhores maneiras para você ter um coração quebrantado, para você amolecer o que está duro dentro de você. A ideia é: Deus está aplanando as leivas, Ele está desfazendo o torrão, Ele está transformando a dureza em terra macia. Ele está deixando o solo uniforme e fértil para que a semente seja plantada. É um trabalho delicado, paciente, quase artesanal. Ele não apenas envia chuva, Ele toca, amolece, nivela, prepara. A chuva sem o coração preparado não gera fruto. O coração preparado sem chuva também não. Deus trabalha em duas mãos. As leivas representam as áreas endurecidas da alma, lugares onde o sofrimento criou crostras. Tem gente pedrada. O pecado criou rigidez. Tem gente com a consciência cauterizada. A rotina virou secura, o trauma virou dureza e o medo criou resistência. Deus não ignora esses lugares, Ele trabalha neles. Antes de plantar uma nova semente, Deus quebranta, Deus amolece e Deus realinha. Algumas lutas vêm para nos quebrantar, não são para nos destruir. É para Ele conseguir plantar a semente fundo. E aplanar é a imagem de estabilidade, ordem, cura, harmonia, retirar os altos e baixos emocionais. Deus faz com a terra o que Ele faz com o coração, porque a terra do coração é a terra onde Deus planta. A guerra é pelo coração, e Ele transforma dureza em maciez e caos em terreno fértil. Os rabinos chamam esse verso de o versículo da ternura divina, porque Deus aparece literalmente tocando a terra com a sua própria mão. O Midrash diz que Deus amassa a terra com bondade até que ela se torne pronta para receber vida. Assim Deus molda o coração. Há sulcos, áreas abertas, leivas, áreas endurecidas. Deus trabalha em ambos. Onde você está macio, Ele derrama chuva. Onde você está duro, Ele toca para amolecer. Onde você está irregular, Ele nivela. Onde você está rachado, Ele preenche. E depois planta a semente que você não podia plantar sozinho. Mas Ele não planta em dureza, antes Ele amolece. E o texto diz que Ele amolece com chuvas.
satura, ensopa, deixa encharcado até o íntimo e abençoas as suas novidades. São brotos novos, primeiros frutos, os começos. Deus abençoa o começo da colheita, e nós estamos nesse começo de ciclo. Nós já declaramos o final de um ciclo, esse período de transição, e agora estamos começando um novo ciclo que começa já com colheita. Existem colheitas durante o ano, e no hebraico a palavra novidades, brotos, são germinações, os primeiros sinais de vida. A palavra usada é tishamá, significa brotar, germinar, surgir do nada, aparecer pela primeira vez, levantar-se da cabeça. Ou seja, novidades não significa coisas novas no sentido moderno, mas sim os primeiros brotos depois da chuva, a primeira vida que nasce do solo trabalhado. É o momento milimétrico em que a semente rompe a terra. Novidades é literalmente os brotos frescos que surgem depois que Deus amolece a terra. É a fase mais frágil do processo. O broto ainda é pequeno, ainda parece nada, ainda é facilmente esmagado, mas Deus abençoa o que acabou de nascer. E ele diz em Isaías: abriria eu a madre e não faria nascer? O que vai nascer na sua vida não será abortado. Os planos e os sonhos de Deus na sua vida serão guardados. Deus não abençoa somente a colheita, Ele abençoa o começo. Ele não espera algo crescer para aprovar, Ele abençoa o que mal começou. Deus abençoa começos pequenos, a restauração inicial, o primeiro passo após um trauma, o primeiro movimento de fé após um período seco, a primeira oração, o primeiro sorriso depois do luto, o primeiro gesto de reconciliação, o primeiro sonho depois do deserto. Tudo isso é tissemá, brotos frágeis que Deus já abençoa. As sementes estão brotando e Deus está cuidando da sua colheita. Deus abençoa o que ainda está frágil, recente, pequeno e vulnerável. A mesma raiz aparece em profecias messiânicas. Brotará um renovo do tronco de Jessé. Ou suscitarei a Davi um renovo justo. O meu servo, o renovo. O homem cujo nome é renovo em Zacarias. Vários textos apontam para a ideia de que o renovo é messiânico. Que os antigos agricultores oravam: Senhor, guarda o que ainda não vemos, não se vê. Deus não exige fruto maduro para derramar o seu favor. Ele honra o pequeno início, a pequena fé e o primeiro passo. Deus protege nessa estação os brotos da sua vida, aquilo que ninguém viu, os projetos que estão ainda começando, que ainda estão sendo desenhados, os planos que ainda estão sendo escritos, os compromissos que estão sendo firmados. Deus está abençoando os pequenos brotos que vão germinar e vão crescer, de pequenas sementes que vão se tornar árvores com frutos e com outras sementes. Tudo que Deus iniciou em você, Ele mesmo protege até florescer. E o movimento é uma coreografia divina. Deus visita a terra, Deus rega, Deus amolece, faz crescer e Deus abençoa os brotos. É o ciclo da graça. Spurgeon diz: quando Deus visita a terra floresce. Matthew Henry, o linguista, diz: até o torrão mais duro se rende quando Deus derrama a sua chuva. Calvino diz: essa chuva é a imagem da graça que amolece a dureza do coração. A dureza do coração. Tem corações pedrados aqui pela amargura, pelo ressentimento, pelas coisas que não deram certo. Deus quer um quebrantamento genuíno, porque Ele vai lançar a sua chuva, vai plantar as suas sementes, e esse próximo ano você vai ver o florescimento de coisas que você nunca imaginou que poderiam acontecer na sua vida. Me ajuda aí. No Oriente Antigo, chuva é igual à vida. A ausência de chuva era juízo, julgamento. Elias orou e não choveu por 3 anos e meio. Chuva era a maior demonstração do favor de Deus. Por isso Ele faz nascer o seu sol e faz chover sobre bons e maus. Era o símbolo da bondade de Deus, da graça. Na antiguidade, cada país tinha o seu Deus da chuva. Os índios tinham até a dança da chuva, lembra? Israel não.
Enquanto Canaã cultuava Baal como Deus da tempestade, o Senhor da tempestade, o Salmo 65 declara que a chuva vem de Yahvé. É uma declaração de guerra espiritual para quem acha que pode vencer sozinho. E o verso aqui se conecta com o verso 2. Ó tu que ouve as orações, a chuva é a resposta dos céus. Nós estamos orando pela chuva, a chuva serôdia. E o ritmo da vida espiritual é chuva após chuva, visitação após visitação. Prepare-se, porque Deus vai aparecer. Deus vai passar no nosso meio. E a Bíblia diz: coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura. Esse é um dos versos mais poéticos de toda a Bíblia. Davi descreve Deus como rei, agricultor, pastor, tudo ao mesmo tempo. E aqui cada palavra é ouro. Coroar, beatar, significa cercar, envolver, completar, fechar com glória. A ideia não é colocar uma coroa na cabeça do ano, mas tu cercas o ano com a tua bondade. É como se Deus fizesse um anel de ouro em volta dos meses. No hebraico a imagem é de fechar um ciclo com honra. É como Deus dizendo: eu começo contigo, eu termino contigo. A palavra bondade não é apenas bom, significa beleza, harmonia, propósito, completude, prosperidade interior, aquilo que funciona. É a mesma palavra que Deus usa em Gênesis 1: e viu Deus que tudo era muito bom. Ou seja, Deus não apenas encerra o ano, Deus dá forma ao ano, Deus dá beleza ao ano, Deus dá propósito ao ano. E as palavras, as tuas pegadas, ou o caminho das veredas, no literal trilhas circulares, é a raiz agal que descreve rastros deixados por rodas de carros. São caminhos marcados, repetidos. O salmista está dizendo: por onde Deus passa, Ele deixa sinais de abundância. Foi isso que Ele fez na Europa inteira, com os avivamentos que aconteceram naquele continente, que agora se declarou pós-cristão, e vão receber a chibata do islamismo para serem corrigidos. Quantos estão comigo aqui hoje? Quantos acham que isso é politicamente correto? Incorreto? Eu estou sendo biblicamente correto com você. As veredas de Deus são rastros de fertilidade. Destilar gordura da Shem é fertilidade, abundância, unção. O verbo é ainda mais forte, é gotejar, pingar, transbordar. A imagem é agrícola, quando uma fazenda estava tão fértil que o piso regurgitava óleo das sementes esmagadas. Se dizia: as veredas gotejam gordura. É o símbolo de um ano saturado, escorrido, transbordante. Você consegue ter essa imagem? Aqui está a lógica do versículo. Deus coroa o ano, Deus pavimenta o caminho transborda em abundância. É a equação: coroas, caminho e transbordo. Não há escassez para quem caminha nas veredas de Deus. Esse verso é lido no Ano Novo Judaico, Rosh Hashanah. Nós estávamos lá esse ano, com a declaração profética: aquele que começa um ano com Deus, termina um ano coroado de bem. Eles chamam esse verso de o Salmo da Esperança para o próximo ciclo. Como Charles Spurgeon dizia: Deus é tão generoso que até as suas pegadas gotejam banquete. Ou John Trapp: aquele que segue o caminho de Deus nunca anda em solo seco. Ou como Matthew Henry diz: mesmo os anos difíceis são coroados por Deus. O texto do Salmo 68 diz que somente os rebeldes habitam em terra estéril. Eu, como pastor, cheio de compaixão, queria tirar algumas pessoas da luta e colocá-las na terra prometida. Mas Deus, somente Ele, passeia nos corações das pessoas. Esse verso liga natureza e eternidade. As veredas são todas as intervenções de Deus ao longo do ano. Põe a mão no ombro do seu irmão e fala: Deus vai intervir muitas vezes na sua história esse ano. Então cada milagre, cada livramento, cada toque, cada provisão é uma marca deixada no caminho. A propósito, Deus semeou o seu caminho cheio de surpresas para esse próximo tempo. Deus tem presentes, tem dádivas, tem surpresas incríveis para os seus filhos. À medida que você caminhar e você perseguir isso, Deus vai te alcançar com graça, misericórdia.
A sua bondade vai coroar o ano de 2026 e os próximos anos da sua vida, e eu creio que isso é uma boa palavra para você. A bondade de Deus é a coroa, não o desempenho humano. É um salmo contra o mérito. Deus fecha ciclos com honra, e tudo que Deus toca se torna fértil. O caminho de Deus é mais importante que o nosso ritmo. Esse verso é uma declaração profética para o ano inteiro. Vamos todos, diga: Senhor, cerca meu ano com a tua bondade. Já começamos o profetizando 2026, 2030. E salmos, né? E o verso ainda cresce. Destilam sobre os pastos do deserto, e os outeiros se vestem, se cingem de alegria. Deus não apenas abençoa a terra, Ele surpreende a terra. Deus vai nos surpreender, quantos creem? Deus derrama tanto que até os lugares improváveis florescem. Destilar é a mesma raiz do verso anterior, ra'af, que significa escorrer suavemente, pingar continuamente. É um verbo delicado, poético e diferente de chover. É a ideia de que Deus derrama suavemente, constantemente, continuamente. Não é uma bênção repentina, mas é uma bênção suave e ininterrupta. Destilar sugere constância, não é explosão. São bênçãos contínuas. É o tipo de milagre que te acompanha discretamente até te inundar. De gota em gota você está tão abençoado que você nem viu como foi abençoado. Ao invés dos mares e as ondas, que são crises que se repetem, são bênçãos pequenas que vão se aumentando e se avolumando até encher. Bênçãos contínuas. Põe a mão no ombro do seu irmão e fala: bênçãos contínuas na sua vida. É o tipo de milagre que te acompanha discretamente até te inundar. E os pastos do deserto são as moradas verdes. E o deserto é o terreno seco. E os desertos se transformam em pastagens, diz o texto. Esse é o mesmo termo profético de Isaías, que o ermo exultará, o deserto florescerá. Os outeiros se vestem de alegria. São colinas baixas, não montes altos, terrenos áridos, inclinados e difíceis de irrigar. E o texto diz que eles se cingem. Cingir é de cinto, cinturão, de revestir. É como se os morros se vestissem de alegria. A natureza se torna agente para exprimir júbilo. A alegria, chinchá, não é simplesmente alegria, é alegria festiva, não apenas emocional. É a palavra usada em festas de casamento, em colheitas, nas peregrinações. Chinchar não é estar feliz, é celebrar. A alegria se torna visível, ela não é interna, é pública, perceptível. É como um vestido que você veste. Os outeiros se vestem de celebração. É assim como o sacerdote era cingido para servir, aqui a terra é cingida para celebrar. Modernamente, Israel é a prova viva disso hoje. Quando você viaja a Israel, você olha para o deserto do Negueb, que se tornou em muitos lugares uma pastagem fértil, com gotejamento, agricultura de alta precisão, jardim e agricultura avançada, com o cumprimento visível do tema bíblico de que o ermo exultará, o deserto florescerá. Os outeiros usam a alegria como um manto. E quem é o homem que Deus não pode revestir também, diz Spurgeon. Deus fertiliza áreas da sua vida, e onde você via deserto, Deus está vendo pasto. E por fim, o verso 13 diz assim, esse A foi muito fraco, hein? E por fim, tem estômago que roncou mais alto do que esse A aqui. O fechamento do salmo é uma explosão. O verso 13 diz: os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de espigas. Mais uma vez a mesma expressão, vestir. Eles se exultam de júbilo e cantam. Esse verso fecha o salmo como um coral da própria criação.
É o clímax da poesia agrícola de Davi. A natureza inteira cantando louvores, por quê? Porque Deus passou por ali. Toda a geografia muda quando Deus passa. Sua geografia interior muda quando Deus passa. E o texto diz: os campos cobrem-se de rebanhos. Campos, prados, pastagens amplas. Implica áreas extensas, não apenas um cantinho verde ali. É abundância territorial. Deus vai te dar territórios esse próximo ano. Muito obrigado pelo entusiasmo. A imagem é de pastos tão férteis que parecem cobertos por um manto vivo de animais se alimentando. Uma paisagem de animais enchendo os prados, os campos. E o verbo é o mesmo usado para vestir uma capa. A terra estava nua e agora está vestida. Os vales vestem-se de espigas. Vales, lugares fundos, úmidos, férteis, que simbolizam profundidade e interioridade. Calvino diz que até as regiões mais baixas, os vales, são vestidos por Deus. Ele desce ao fundo para vestir de glória. Deus vai vestir o seu povo de glória. Deus vai inundar os lugares mais escuros, obscuros e tenebrosos da sua alma, e vai te vestir com restituição, com restauração. Vestem-se de espigas, revestir como manto. Enquanto os campos se cobrem de vida com os rebanhos, os vales se vestem de alimento com colheita. Exultam de júbilo e cantam. São dois verbos simultâneos. Vibram, estremecem de alegria e cantam melodias. A imagem é da criação inteira tremendo e cantando como um coral cósmico. Os montes e vales cantam porque reconhecem a visitação de Deus. A criação reage à presença de Deus. No avivamento das Ilhas Fiji, os mares e as florestas estavam devastados. Os peixes tinham ido embora e as árvores tinham secado. O clima estava péssimo e de repente Deus passou ali. A nação foi sacudida por um derramar do Espírito. Os peixes voltaram, as árvores floresceram, os frutos vieram, porque a criação reage à presença do seu Criador. E quando Deus entra na sua casa, seus filhos ficam fortalecidos, sua saúde melhora, suas emoções ficam vibrantes. Você sofre um impacto poderoso em todas as áreas da sua existência. As suas pegadas destilam fartura. Os montes e vales cantam. Rashi diz: a criação canta porque encontra seu propósito final, servir ao homem que serve a Deus. A criação existe para servir aos homens que servem a Deus. Para os rabinos, a criação reage à presença do Criador. E Paulo diz em Romanos: a criação agora geme e suporta angústias até a revelação dos filhos de Deus, aguardando a redenção. Nesse texto que nós lemos, a criação não geme, ela canta. Sabe por quê? Porque essa é uma antevisão do futuro que já chegou, onde a criação está sendo restaurada. A ardente expectativa da criação geme e suporta angústias até a revelação dos filhos de Deus, na esperança de que a criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E todos nós temos essa esperança, que começa com a redenção dos nossos corpos. Nesse texto nós vemos o futuro começar, porque Deus não apenas supre, Ele transborda. Eu vou repetir: Ele é El Shaddai. Deus não supre apenas necessidade, Ele transborda. Ele faz o cálice transbordar. As eiras se enxergarão do trigo, os lagares transbordarão do mosto, do azeite e do vinho. A natureza de Deus é de transbordamento. A colheita de Deus veste os vales internos da alma. Sua vida pode se tornar um vale vestido de trigo. Quando Deus visita, até o que estava no fundo escuro floresce. E toda a restauração termina em louvor. Eu termino lendo a versão da Passion do Salmo 65. Ó Deus, em Sião, para ti até o silêncio é louvor. Tu que respondes à oração,
Toda a humanidade comparece perante ti com seus pedidos. Embora sejamos vencidos por nossos muitos pecados, seu sacrifício os encobre a todos. Como é feliz aquele que você escolhe para morar perto de você em seus tribunais. A beleza da sua casa, do seu templo sagrado nos satisfaz. Tu responde às nossas orações com maravilhas incríveis e com demonstrações de poder impressionantes. Tu és o Deus justo que nos ajuda como um pai. Todos em todo lugar olham para você, pois tu és a confiança de toda a terra, até mesmo as ilhas mais distantes do mar. Que poder impressionante e espantoso você possui. Tu és o Criador das montanhas, que as coloca todas em seus devidos lugares. Você abafa o rugido dos poderosos mares e a fúria das multidões com seus tumultos ruidosos. Ó Deus, até os confins do planeta, as pessoas ficam maravilhadas. Fiquei surpreso e maravilhado com os seus sinais e prodígios. O brilho do nascer do sol e a beleza do pôr do sol, ambos se revezam cantando suas canções de alegria para você. As tuas visitas de glória abençoam a terra. Os rios de Deus transbordam e enriquecem. Você pinta os campos de trigo de dourado enquanto proporciona colheitas abundantes. Todos os campos são regados com a abundância da chuva, chuvas que encharcam a terra e amolecem seus torrões, fazendo com que as sementes germinem por toda a terra. Tu coroas a terra com os frutos da tua bondade. Para onde quer que você vá, as marcas das rodas da sua carruagem pingam óleo. Pastagens verdejantes e exuberantes exibem sua generosidade, enquanto você faz com que cada encosta floresça de alegria. Os pastos estão cobertos de rebanhos e os vales férteis estão cobertos de grãos, cada um dançando e gritando de alegria, celebrando a criação, a celebração da criação. Todos eles estão cantando canções de louvor a você. Fique de pé. Nós vamos distribuir para você o seu bloco de notas para 2025, 26, 27, 28, 29, 30. Escreva pequeno, pense, ore bastante. Eu tenho uma mensagem só sobre por que escrever. E eu cito vários pregadores dos mais conhecidos, como o próprio John Maxwell, como o Jim Hall, como o Tony Robbins e tantos outros. Mas eu prefiro citar alguns profetas, como o Abacuque, escreve a visão, para que quem passa de longe possa ver o que está escrito. Escreve a visão e faça do que você escrever um compromisso. E não se atente para aquilo que é possível. Eu vou repetir, não se atente para aquilo que é possível, porque o que é impossível para você hoje, o ano que vem, nos próximos 5 anos não vai ser. Coloque suas metas, seus objetivos, sonhe com eles. Eu fiz isso há quase 40 anos atrás, deu tudo certo. E fui fazendo isso ano após ano, e sempre deu muito certo. Esse é um dos grandes princípios. A doutora Caroline Leaf diz que quando você faz isso, escreve o que você planeja, o que você busca, você se programa para alcançar isso. E você filtra. Tudo o que você vê e observa se torna um caminho que você procura para alcançar esses objetivos. Não é nada vago. Você está pensando com foco. Quantos estão me entendendo aqui hoje? Pai, eu quero orar por esse próximo turno, 2026, 2027, 28, 29 e 30. Há tantas coisas incríveis que vão acontecer. Eu declaro casamentos, nascimento de filhos, empresas que vão se agigantar no mercado, pessoas que serão saudáveis, filhos que crescerão em poder, a tua bondade que vai se manifestar. E nós temos o retrato desse Salmo 65, uma imagem do que o Senhor pretende fazer: nos vestir de glória, nos vestir de poder, nos alcançar com as suas sedes, sua benignidade, sua bondade, sua misericórdia, com a sua fidelidade. E que teus filhos e filhas sejam batizados com essa graça, com esse favor. Então, por 5 minutos ainda, levante suas mãos. Vamos selar essa mensagem com uma adoração profunda. Que Deus passe em nosso meio. Deus passe em revista as tropas de guerra. Que Deus se manifeste em sua casa, em sua família, em sua empresa, em seus negócios.
A partir de agora, quando você sentir Deus passando, como agora, muitos estão percebendo a sua presença. Entenda que Ele está mudando coisas. Entenda que Ele está desfazendo decretos, que Ele está fazendo cessar o bramido das ondas do mar e a fúria, o tumulto dos povos. As crises que se repetem cessaram. E o seu gotejar contínuo, suave, está se reproduzindo. E uma bênção que está pingando e chegando até você, invadindo os sulcos. Deus está enchendo cada ferida com bálsamo. Deus está tratando cada dor e trazendo glória, glorificando as feridas, as dores. E Ele está restaurando famílias, restaurando vidas, empresas, igrejas, cidades e nações. Esse é o salmo dos próximos 5 anos. Esse é o salmo do que Deus vai fazer nessa nação chamada Brasil. Escreva isso. Não é um plano apenas de um ano, é o plano do que vai ser feito por Deus nos próximos 5 anos nessa nação. É a bênção que vai alcançar a sua casa e sua família. E os rebanhos vão encher os prados, e os campos vão se vestir de espigas. E toda a criação vai se levantar para adorá-lo. E nós juntos nos uniremos ao coro celestial e o coro da criação inteira, para dizer: Senhor, eu te amo, te amo, te amo. Deixe de, se você for fazer realmente a campanha, não deixe de pegar seu bloco de anotações no final, como está sendo distribuídos, e comece a se preparar em oração. Não tenha pressa de escrever. Faça todos esses 8 dias do seu projeto para esse próximo ano, para os próximos 5 anos. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos. Vejo você amanhã na Ípica Hall, primeiro dia do Profetizando.